Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala com vocês é Moisés Acorce e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje nós vamos novamente falar de MacBook. Há 2 semanas atrás eu postei um vídeo falando se valia a pena o MacBook Air modelo 2012, de uma forma geral. Mas hoje a gente vai falar se ele realmente vale a pena para quem trabalha com programação. Ou seja, você aí que é um desenvolvedor web, você aí que é um desenvolvedor mobile, você aí que é um desenvolvedor, sei lá, de outros tipos de aplicações, será que realmente vale a pena para você? E bom, só passando aqui antes para poder avisar que toda quarta-feira, de 2 em 2 semanas, vai ter vídeo aqui no canal. Então, eu tô garantindo que realmente agora os conteúdos vão voltar. Eu não consigo postar ainda conteúdo toda semana e também não consigo, todo dia, é claro. Mas de 2 em 2 semanas, na quarta-feira, eu consigo tranquilamente. Então, vamos para as especificações. Esse MacBook Air, ele é um MacBook Air, não é um MacBook Pro, vamos deixar isso bem claro também. Ele, no caso, tem um Core i5 de 1,7 GHz com um Turbo Boost de até 2,6 GHz. E, basicamente, ele tem também somente 4 GB de memória RAM e 128 GB de SSD. E, enfim, você pode ver que não são as configurações mais topo de linha que nós temos no mercado, porém, elas têm me atendido muito bem. No caso, eu sou desenvolvedor mobile, eu utilizo React e React Native e utilizo também o simulador de iOS no computador, utilizo o simulador de iOS nele e utilizo também o simulador de Android, o simulador do Android Studio, que tem uma fama de ser bem pesadinho. E também, no caso, eu também gosto muito de utilizar o Expo. O Expo tem a vantagem de que você pode testar diretamente no seu celular sem ter muitas dificuldades e você pode testar até mesmo no navegador. Mas eu não gosto muito de usar esses recursos, eu sempre estou utilizando o emulador de iOS ou emulador de Android, eu evito também de ficar usando no meu próprio dispositivo. Outro fator importante é eu trabalho com 2 monitores. Ou seja, ao mesmo tempo em que eu estou utilizando aqui as coisas na tela do Mac, eu também utilizo no monitor externo. E no caso eu não clono as telas, eu não duplico as telas, são 2 telas independentes para eu ter mais liberdade. Por exemplo, em uma eu tô com o código da aplicação, em outra tela eu tô ali, por exemplo, com o emulador, ou às vezes com uma barra de pesquisa, ou até mesmo com a documentação de alguma coisa que eu estou utilizando, de alguma API, de alguma dependência, alguma coisa do tipo. Bom, o fator principal que pesa não é nem o processador dele, se eu não me engano, é um i5 de terceira geração, o que, diga-se de passagem, é melhor do que o computador de mesa que eu tinha aqui, e melhor do que o notebook que eu também tinha aqui, que eu usava. Eu tinha 2 computadores, um deu problema e o outro eu tive que vender para completar para poder pegar esse Mac. E, bom, o maior problema desse computador em si são os 4 GB de memória RAM. O problema desses 4 GB é que eles não são expansíveis. Ele não utiliza aquelas memórias DDR3L. As memórias são soldadas na placa. Existe sim uma forma de fazer upgrade, só que acaba sendo bem mais cara porque você tem que comprar os módulozinhos, as pecinhas, e você tem que levar em alguma autorizada da Apple para eles poderem realizar a troca, porque, como eu falei, é soldado na placa. E esse é um procedimento bem complicadinho, é bem assim, detalhista, então qualquer errinho o cara pode acabar com a sua placa-mãe, pode acabar com o seu computador. Sério, então leve numa autorizada ou em alguém ou um profissional de altíssima qualidade, um profissional muito bem capacitado, porque se você realmente quiser tentar fazer um upgrade de memória RAM nesse MacBook, não vai ser fácil e também não vai ser barato. Outro fator também é o fato de que ele não tem uma placa de vídeo dedicada. Ele tem uma placa de vídeo compartilhada de 1,5 GB, que é uma Intel HD Graphics 4000, se eu não me engano. E, bom, como vocês puderam ver no vídeo anterior, ele até roda bem alguns joguinhos. Por exemplo, no caso eu só mostrei ali rodando o World of Warcraft, mas ele também roda o Dota 2 e, se eu não me engano, também roda o Fortnite. É claro que nas qualidades mais baixas, em resoluções também mais baixas, porém, se você quiser ali ter um mínimo de diversão possível, ele também vai rodar. E eu não testei, mas eu sei que ele também funciona com League of Legends. E voltando novamente para a programação, bom, quais são os programas que eu utilizo nele? Bom, tem alguns programas que eu utilizo. Eu utilizo a Unity, que é uma engine de criação de jogos. Se você quer tentar criar jogos em 3D ultra complicados, com os melhores shaders, calma lá, você não vai conseguir. A não ser que você tenha, claro, uma GPU externa, não é o meu caso.
Mas, por exemplo, se você quer trabalhar com desenvolvimento de jogos para Android ou também o iOS utilizando a Unity, ele vai te servir bem até. Por exemplo, eu consegui fazer uma build de um joguinho para Android que eu fiz para poder mostrar para minha namorada, foi uma declaração que eu fiz para ela. E atualmente eu fiz uma outra build dele somente para poder enviar para um amigo meu e pronto, ele conseguiu, eu consegui abrir o projeto ali, eu fiquei até com um pouco de medo porque eu tinha feito esse joguinho no computador, no Windows, e eu consegui abrir o projeto nesse MacBook, inclusive utilizando os dois monitores simultaneamente para poder ter uma tela ali melhor, né? E deu super certo. E é claro, eu não uso o Visual Studio Community, eu uso o Visual Studio Code para poder trabalhar. Se eu estou utilizando alguma coisa que necessita do Node, que necessita, por exemplo, do próprio React, eu estou sempre utilizando ali os navegadores e, é claro, o Visual Studio Code. E bom, eu também utilizo o Eclipse, porque a minha faculdade, ela exige basicamente que eu aprenda Java. Então, para questão de estudos, não utilizo Java profissionalmente, mas para estudos eu tenho utilizado bastante o Eclipse e ele funciona perfeitamente bem. Outro fator importante, eu também costumo utilizar, além do Visual Studio Code, alguns programas, por exemplo, online, na web, como o próprio Mixamo, que é para personagens em 3D, que é da Adobe. Eu utilizo também o Photoshop e, por exemplo, para edição de vídeo, eu utilizo o Filmora Wondershare. Agora, tratando-se, por exemplo, de edição de vídeo, o Filmora Wondershare ele funciona muito bem nesse modelo de MacBook. E é claro, só que eu tenho que fazer as edições com o preview numa qualidade mais baixa. Isso porque ele não tem uma placa de vídeo muito potente. Logo, se eu quiser tentar fazer ali uma renderização em tempo real, por exemplo, de um vídeo em 4K, eu não vou conseguir. O máximo que eu consegui editar, e editar assim bem, editar com estabilidade, foram vídeos em Full HD. E realizando coisas simples, por exemplo, somente cortes e adicionando uma musiquinha, sem muita edição ou coisas do tipo. Então vamos lá para nossa conclusão. Na minha humilde opinião, para programação é um MacBook que vale a pena, sabe? Se você tiver a oportunidade de pegá-lo por um preço bacana e tudo mais, vale a pena. Tendo em vista que você vai estar, entre aspas, impossibilitado de realizar upgrades e também não vai ser um computador para você ficar jogando joguinhos. Mas se você quer utilizar ele, por exemplo, para desenvolvimento web ou mobile, ele vai te servir bem, principalmente se você estiver trabalhando com React e React Native. E as vantagens também é poder utilizar o simulador do Xcode para você poder emular ali o iOS, né? Emular um iPhone, vamos dizer assim. E é claro, ainda tem o fator principal que é ele consegue rodar a Unity para você criar jogos 2D. Então, se você quer, por exemplo, trabalhar com programação de jogos, quer iniciar os seus estudos nessa área, bacana, eu acredito que você vai conseguir bem. Mas toma cuidado, porque dependendo da demanda de trabalho que você tem, e se você tem que trabalhar com, por exemplo, algo que tenha que renderizar muitos gráficos na tela, como por exemplo, trabalhar com mapas, sabe? Mapas costumam ser bem pesadinhos. Realmente você vai ter uma certa dificuldade por conta da placa gráfica. Mas enfim, é um computador que eu peguei porque estava valendo a pena para mim, ele é melhor do que os meus dois últimos computadores e eu tenho utilizado bastante ele para essas funções e tem me suprido muito bem. E bom, eu espero que tenha tudo ficado bem claro, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quaisquer dúvidas, provavelmente vai ter ficado faltando alguma informação no vídeo, coloca aí nos comentários. Eu tô aqui para poder te responder, para poder te ajudar, te auxiliar. Um forte abraço e até mais.